Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um romance que eu acho sensacional, embora eu não goste tanto da escrita do autor. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que O Homem Invisível, do H.G. Wells. Esse livro foi cedido em parceria pela editora Companhia das Letras para o nosso clube Lendo Literatura Clássica, então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de O Homem Invisível. Em Epping, uma cidade pacata do interior da Inglaterra, surge, durante um período muito frio e de nevasca, um homem todo coberto e agasalhado. A população local, principalmente a dona da estalagem, não entendeu muito bem porque ele estava cheio de bandagens, mas deixou pra lá, afinal ele era um homem pagante. Então ele pede exclusividade em todos os ambientes que vai, quer ficar sozinho, e quando alguém rompe essa solidão, esse homem se revolta. Então, de repente, em um rompante intenso, ele se revela invisível. Fazendo a análise do Homem Invisível. Antes de mais nada, eu quero destacar que esse livro tem muito, mas muito subtexto. E eu acho incrível como o H.G. Wells vai trazer diversas críticas a esse romance e, ao mesmo tempo, deixá-lo cômico. Esse aqui é um romance de ficção científica que tem um teor cômico altíssimo. Embora eu não tenha rido das cenas, mas eu sou muito ruim de rir. Mas esse romance, ele tem esse teor justamente porque ele está rindo da desgraça de alguém. Agora, a primeira coisa que eu quero comentar, e isso pode ser considerado um spoiler ou não, vai depender muito da perspectiva de vocês, é que esse personagem protagonista, que eu não vou falar o nome porque eu acho que o nome é mais importante, ele, antes de ser invisível, ele era albino. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte das pessoas que sofrem de albinismo são parte da população negra. E, inclusive, existe uma passagem aqui dentro desse romance que o Wells vai destacar através de dois personagens que esse homem invisível, esse homem, ele tinha vergonha de aparecer não por causa de um acontecimento grave que se decorreu na vida dele, mas porque ele era negro. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é o racismo apresentado nessa obra e a crítica que o Wells vai trazer a respeito disso. Eu não sei se ele estava sendo racista ou se ele estava criticando o racismo de fato, mas esse é um dos pontos que eu quero destacar. O segundo ponto que eu quero destacar é a condição do feminino na narrativa, que também é apresentada de uma forma muito ambígua, porque esse romance aqui fala sobre o fato das mulheres acreditarem muito fácil. Só que eu acho que dentro desse título isso é um elogio e não é uma crítica, não é considerado uma coisa negativa, mas os homens têm essa perspectiva. Então, as mulheres aqui, na verdade, elas são certas naquilo que elas raciocinam e elas pensam, diferente dos homens. Então, eu acredito aqui também que o H.G. Wells vai criticar esse machismo estrutural também. Então, ao falar desses dois pontos, eu estou destacando perspectivas que eu acho que nunca vi ninguém abordando, mas eu acho muito interessantes, porque a gente está falando de um homem invisível de duas camadas. A primeira camada é essa invisibilidade relacionada ao experimento científico, e a primeira é a invisibilidade que esse homem sofreu durante toda a sua vida, provavelmente por causa desse albinismo. E aí a gente pode entrar em algumas questões e alguns pontos que são abordados no romance. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão do cientificismo. A gente vai ter aqui alguns aspectos como a ética científica e, não menos importante, a gente vai ter um professor aqui desse personagem principal tentando ou sempre roubando experimentos dos seus alunos. Então, o Wells ele vai trazer uma crítica à academia, a esse processo de abuso de poder por parte do docente em relação ao aluno, e, não menos importante, esse desespero do próprio protagonista ao se tornar invisível, porque ele já não era legitimado, ele mesmo diz isso durante o texto. É muito interessante como isso é abordado na narrativa. E é claro, eu não estou justificando todas as ações que ele comete, porque eu discordo de todas as ações que ele faz, mas eu quero deixar destacado que isso explica o que ele é e o que ele faz. Então eu acho que o H.G. Wells ele acerta muito, porque ele vai num espectro social muito interessante através dessa noção científica que ele traz aqui na narrativa, desse experimento aloprado e louco de um homem invisível. E claro, ele não é o primeiro a fazer isso, não só no seu período contemporâneo a ele, como a gente tem o Maupassant, que aparece aqui na edição da Zaha, através do Orla, embora a crítica do Orla seja outra. Aqui a gente vai ter
uma crítica muito similar ao que Platão vai fazer na República. E aqui eu vou abrir um parêntese para vocês para entrar na República de Platão e o Anel de Giges. Tem uma passagem na República, se eu não me engano, no livro 2, em que o Giges, esse personagem, ele acha um anel. E esse anel deixa ele invisível. Então ele começa a fazer algumas coisas que ele nunca teria pensado em fazer, como por exemplo ver a rainha dele nua. O que vai reverberar de ver essa mulher nua também. Então é muito interessante como a narrativa, tanto do Platão, que eu acho que se assimila muito mais aqui ao H.G. Wells do que de fato ao Senhor dos Anéis, embora o Tolkien tenha se inspirado em Platão para criar ali o seu universo do Senhor dos Anéis, esse anel da invisibilidade. Aqui se assimila muito mais pela perspectiva filosófica que as duas obras têm. O questionamento sobre a ética, o que você faria, o que você não faria, e ao mesmo tempo sobre todos os percalços e percursos de vantagem e desvantagem que você tem quando você é invisível. Então, o escritor, ele vai pontuar de uma forma que me lembra e me associa mais a Platão do que quando, por exemplo, eu tô lendo O Senhor dos Anéis. Então, eu achei sensacional como isso vai sendo executado no texto. Essa é a minha segunda leitura desse título e eu acabei me aprofundando mais e me identificando, não me identificando no sentido positivo com o nosso protagonista aqui, mas eu comecei a entender melhor por que ele faz a quantidade de coisas que ele faz. Na minha primeira leitura eu não tive tanta empatia, mas nessa eu tive mais empatia porque eu fui entendendo. E aí a gente tem todas as perspectivas e todas as pessoas contra esse personagem, só que o único personagem que ele consegue se abrir é alguém do seu mesmo patamar. Então, de novo, a gente tem aqui um elitismo acadêmico por causa dessa diferença entre científico e essa diferença entre superstição do interior. E a gente vai ter essa noção aqui até de cidade grande e de vilarejo pacato, que é Iping, até porque a gente vai ter esse vilarejo aqui para dar uma verossimilhança narrativa. O Wells, ele geralmente faz isso, ele pega um lugar que existe para fazer isso. Então a gente vai ter essa verossimilhança aqui na narrativa, trazendo pra gente muitas coisas. Porque ele tá falando sobre essa população que não acreditava na ciência, que acreditava no sobrenatural, em contraponto a esse cientificismo, a essa ciência que não tem compaixão com o próximo. Então a gente tem esse contraponto aqui entre o cientista, essa população local e todas essas coisas. Eu acho muito interessante como é construído. Claro que o personagem principal ele tem algumas características psicóticas e psicopáticas, mas essas características elas estão sendo acentuadas não por quem ele era, mas sim pelo que o meio foi transformando ele. E isso vai ficando nítido pouco a pouco, porque ele vai perdendo cada vez mais a paciência, de acordo com as coisas que vão acontecendo na narrativa, ao ponto de extrapolar e se revelar. E aí acaba sendo um pouco inverossímil, porque ele queria tanto se resguardar e se proteger, que ele acaba se revelando por conta própria. Então essa extrapolação, que é cômica por parte do H.G. Wells, ela vai sendo trazida aqui na narrativa como uma crítica também. E por mais inverossímil que seja, ele tá tentando dizer alguma coisa pra gente e eu queria que você prestasse muita atenção quando ele dissesse isso pra você tirar as suas próprias conclusões a respeito. Esse aqui é um romance em média res, o que significa dizer que ele começa na metade. E aí, durante o debate, a gente teve alguns pontos de vista a respeito de o título ele ser O Homem Invisível, então ele tá deixando tudo muito previsível. Primeira coisa é que o homem invisível aqui, como eu disse pra vocês, se separa em dois. Ele pode ser tanto invisível literal quanto metaforicamente. E tem inclusive um título que o homem invisível é metafórico, porque tá falando de um cara negro, eu não lembro exatamente qual é o livro. E o segundo ponto aqui é que isso não importa. Eu sei que para algumas pessoas isso soa importante, mas não é importante no título. O que é importante é o como, porquê e quem é esse personagem. Por isso que a gente tem o nome dele revelado muito no final e a história dele revelada muito no final, porque esse é o ponto-chave da narrativa. É aqui que a gente tem o clímax do romance. Quando a gente pensa que o homem invisível é o mais importante, a gente acaba perdendo toda a crítica que o H.G. Wells está trazendo por trás. Então não foquem no fato de, o título tá me dando spoiler, porque ele não tá, porque isso não é importante. Então foquem naquilo que é do social, foquem naquilo que o H.G. Wells está trazendo como crítica. Lembrando que ele era um cara que estava sempre criticando a ciência, a ética científica, e a gente tem vários títulos dele abordando isso, como, por exemplo, também A Ilha do Dr. Moreau. Então, ao começar em média res, a gente também está entrando dentro dessa narrativa, desconhecendo todos esses aspectos. E pouco a pouco a gente pode se identificar mais com a população local ou conhecer um pouco mais desse personagem. E depende de como a gente também vai fazer essa abertura de perspectiva. Porque, no fim, o que a gente está falando nesse romance, e eu acho muito legal de destacar, é como o conhecimento ele é poder e como você pode usar esse conhecimento e esse poder em prol de si mesmo.
E aí a gente tá falando dessa ética científica aliada à ambição desse personagem. E é isso que faz com que as pessoas não tentem entender a perspectiva dele, porque ele acaba sendo não só rude, mas muito ambicioso nesse ponto. E ele acaba cometendo diversos crimes no decorrer da história que são muito nocivos e cada vez piores. Então o final, inclusive, é muito bom nesse sentido, porque é o único final possível, embora eu não concorde com ele, mas é de fato o único final possível, é o final mais crítico e mais intenso que eu acho que eu já vi num livro e num romance do H.G. Wells. E, então, como por exemplo em Máquina do Tempo, que eu vou deixar aqui nos cards, esse aqui é um romance que está falando sobre a estrutura social, ele não está falando sobre a invisibilidade em si do homem invisível, ele está falando sobre as diferentes invisibilidades que alguém pode sofrer quando vive na nossa sociedade. E é muito interessante como ele vai pegar essa ficção científica, essa extrapolação da ciência e vai trazer aqui no romance através desse personagem que não se justifica, mas se explica muito bem e a culpa é da própria sociedade inglesa. E é sensacional como o escritor vai abordar e vai trazer isso pra gente. E o último ponto que eu quero destacar com vocês e eu acho que é uma das coisas mais importantes de por que esse personagem é desse jeito, e a gente vai ver que durante todo o título e durante todo o romance, a gente vai encontrar uma solidão muito marcada nele. E eu acho importante destacar isso porque é justamente essa solidão que vai transformar esse personagem. E eu tô levantando essa reflexão aqui agora com vocês e pensando muito a respeito disso. Porque, querendo ou não, é essa solidão que vai levá-lo aos extremos. E quantas pessoas se sentem sós. E quando eu tô falando de solidão, eu não tô falando de solidão física, espacial com alguém ao seu lado, mas sim de solidão de reconhecimento. E quando eu falo de reconhecimento, eu tô falando dessas pessoas que ficam à margem da sociedade. Esse título é muito incrível, até porque a gente tem um personagem que aqui era o único que poderia entender, o nosso protagonista, que é um mendigo, e mesmo ele o exclui. E é genial. É sensacional como essa obra se dá. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição. Essa edição ela tem uma apresentação do Thiago Lins, ela também tem uma tradução do Rodrigo Lacerda e, se eu não me engano, do Alexandre Barbosa. E a tradução é muito boa, a apresentação é incrível. Eu não recomendo que você leia a apresentação antes, porque tem spoilers. A minha resenha tem menos spoiler, acredite em mim. E é uma edição que vai trazer muitas notas de rodapé explicativas, de informações mesmo a respeito da época em si. E essa apresentação ela vai complementar muito tudo o que eu disse pra vocês. E eu acho que essa é uma edição que vale muito a pena, como todas as edições comentadas e edições comentadas e ilustradas da Zahar. Então eu super recomendo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse romance ou qualquer outro romance, compra aqui pelo link de baixo que você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Não menos importante, você pode nos seguir em outras redes sociais, como gctinteiro.com.br, nosso site, o nosso podcast, o que GCT. Tem podcast de A Máquina do Tempo por lá, então você pode conferir. E, claro, você também pode seguir a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, ou quem sabe aparecer lá na Twitch quando eu estiver fazendo live um dia, @Grupo Caneta Tinteiro também. Você também pode apoiar a gente no Catarse. No Catarse a gente tem leituras coletivas, também tem outras recompensas que você pode conferir só clicando aqui embaixo. É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!